porque quem prometeu não foi os apóstolos. Quem prometeu não foi o homem, não foi uma pessoa qualquer, mas foi o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que ele iria voltar e buscar os seus escolhidos, que é a igreja do Senhor. Glória a Deus. E eu lhe convido, louvado seja, para refletir junto neste momento acerca destes 6 pontos básicos. Louvado seja Deus. Primeiro, com vigilância. Louvado seja Deus. A vigilância é muito importante na vida do cristão. Mas essa vigilância da qual Jesus está falando, em Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O mesmo Mateus capítulo 26 e o versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esta vigilância da qual nós podemos abordar nesta tarde para a tua vida, para a nossa vida, não é o vigiar a vida do irmão, vigiar a vida da irmã, vigiar a vida de quem faz parte de uma denominação A, denominação B. Esta vigilância está falando sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio eu. Então quando Jesus disse vigiai, ele não está pedindo para vigiar a vida alheia, para vigiar a vida dos outros, mas ele está pedindo para mim vigiar a minha própria vida. Quando ele diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então esta vigilância que Jesus está falando aqui é para nós nos termos cuidado, para que nós não venhamos ceder às tentações, para que nós venhamos chegar a ponto de se curvar às tentações, de abraçar as tentações, porque elas vêm. Nós somos tentados todos os dias por várias coisas, por várias maneiras. Se não tiver em vigilância, ele cede, ele cai, se desvia da presença de Deus, cai no mundão, na bebedeira, na prostituição, no adultério, no mundanismo, na vaidade. E quem vigia, ele está com a sua vida blindada, está com a sua vida guardada em Cristo, porque está em vigilância. E essa vigilância é que vai fazer a diferença na vida do cristão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, é o primeiro ponto da qual nós não podemos negligenciar na nossa vida, é a vigilância. A vigilância às 24 horas, não é só dentro da igreja, dentro do templo, não. Você tem que vigiar em casa, você tem que vigiar no seu trabalho, no colégio, em meio à comunidade, quando estiver viajando. Você tem que ser o vigilante do seu próprio eu, da sua própria vida, para que você não venha cair no laço do inimigo. Louvado seja Deus. Para que você não venha a ceder às tentações, a se curvar diante das tentações, a ponto de fazer a vontade do inimigo. Louvado seja Deus. A coisa é certa: se você estiver com vigilância, você vai saber detectar a ação do inimigo.
Você consegue entender na hora que o diabo está agindo, porque você está em vigilância, porque você está atento, e ele é cheio de artimanha, de artifícios, de maneira para que venha fazer as pessoas cair. Louvado seja Deus. Primeiro ponto muito importante: seja uma pessoa vigilante. Vigia no seu andar, vigia no seu falar, vigia no seu modo de vestir, no seu modo de agir, no seu comportamento, porque a vigilância que você tem que fazer é sobre você mesmo. É incrível como a gente vê nos dias atuais muitas pessoas vigiando a vida alheia, vigiando a vida de outras pessoas e esquecendo de vigiar a própria vida. E há uma diferença em você pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e em você se preocupar com a vida alheia. Às vezes as pessoas confundem. Quando nós pregamos, protestamos contra o erro, contra o pecado, contra a mentira, pessoas acham que nós estamos cuidando da vida alheia. Não, nós estamos falando aquilo que o Senhor Deus fala na palavra. Glória a Jesus. Segundo ponto muito importante, para que nós venhamos a estar atentos com a oração. Não basta só vigiar, tem que ter a oração, porque a oração, ela consiste em um diálogo que você tem entre você e Deus. E não existe pessoa melhor neste mundo para nos ajudar na hora da tentação. Então a oração, através da oração, você consegue pedir um reforço a Deus. Você consegue pedir sabedoria a Deus para que venha a não ceder à tentação, a não cair na cilada do inimigo. Louvado seja Deus. Então Mateus, o mesmo versículo que foi citado para a vigilância, nós podemos observar que está falando também para a oração. Mateus 26 e o 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque, irmãos, com a carne não. A carne é fraca. O inimigo é traiçoeiro. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações. Louvado seja Deus. Então a vigilância e a oração é fundamental na vida do crente, na vida do cristão que quer ser um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Efésios capítulo de número 6, o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele fala também a respeito sobre a oração. A gente sabe que existem vários textos da Bíblia Sagrada que nos ensina a viver uma vida de oração. Homens de Deus, homens dos antepassados, eles tiveram um bom resultado, uma boa vitória, uma fé bem abalizada, uma fé bem concreta, quando eles estavam em oração. Eles não deixavam um só dia e nem momento de falar com o seu Deus. Você tem que ter momentos para falar com Deus. Durante o dia nós temos tempo para falar com a esposa, para falar com o marido,
para falar com um amigo, com uma amiga, para responder algumas perguntas no WhatsApp, no Facebook, mas muitas das vezes nós não temos tempo para Deus. E esse tempo é fundamental, não só no templo do Senhor. A oração, ela tem que ser feita na sua casa, ela tem que ser colocada em prática na sua vida diária, não só no templo. Louvado seja Deus, na hora do dormir, na merenda, no almoço, no jantar, no levantar. A oração, ela tem que ser sem cessar. Todos os dias tem que fazer parte da nossa vida. Terceiro ponto, muito importante. Nós vemos vigilância, nós vemos a oração, mas algo também muito importante, que através da vigilância e da oração, mas se eu não buscar uma vida de santidade, viver em santidade, muitas das vezes a minha vigilância, a minha oração não terá fundamento. Então, como podemos ver esses pontos, um ponto complementa outro ponto, porque a vigilância e a oração, sem ter uma vida em santidade, que é ser santo, é você ser separado, é você ter uma vida de dedicação para Deus, é você entregar a tua vida nas mãos de Deus, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Santidade é isso. Santidade, ela está, louvado seja Deus, na vida, tem que estar na vida do ser humano, na vida do servo de Deus, porque a santidade, ela é fundamental, ela sempre esteve e sempre está na vida de Deus, porque Deus, Ele é santo. Nosso Deus, Ele é verdadeiramente santo. Então Ele pede para que, em 1 Pedro, se não me engano, acho que capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então a santidade, a santificação é de suma importância na vida daqueles que aguardam, que esperam a vinda do Senhor. E Ele está próximo. Os acontecimentos aí está avisando que Jesus está às portas. Louvado seja Deus. Então, em 1 Pedro 1 e 15, é o 1 e o 15, realmente, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Então observe aí que a santidade, ela não está simplesmente em eu ser uma boa pessoa. As pessoas acham que ser santo é eu fazer doações, é eu ajudar o próximo. Isso faz parte de uma vida de santidade também, mas isso não é o suficiente, isso não é o bastante. Você não faz essas coisas para manter a sua vida santa, você faz essas coisas porque você é santo. Glória a Deus. Então há uma diferença. Então a santidade em toda a nossa maneira de viver, santidade no falar, santidade no agir, santidade no vestir. Então vestir é muito importante para uma vida de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Louvado seja Deus. Isso está falando sobre santidade. Nos dias da qual nós vivemos, o povo não quer mais ter uma vida ética de santidade. Acha que muitas das vezes o cristão ele andar bem vestido, isso é
ignorância de muitos cristãos. Mas não é não, meu filho. A palavra santo, ela também está nos dizendo que nós somos diferentes. E a Bíblia vai dizer que há uma diferença sim, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Não só pela fé, não só pela conduta, mas pela santidade, a santificação que se encontra na vida do homem e de uma mulher de Deus. Louvado seja Deus. A gente encontra muitas das vezes poucos falado, pouco ensinado, o pecado da lascívia. O que é lascívia? Ato, né? Pode procurar no dicionário. Ato de sensualidade. E a gente vê isso muito nas mulheres de Deus. Mulheres que não estão mais se adornando com vestes compridas. A veste de uma mulher de Deus, ela tem que ser uma veste com pudor. Um homem de Deus também ele tem que ter uma boa veste. Ele tem que ter um testemunho na sua maneira de se vestir também. As vestes, ela fala muito a nosso respeito. Se você for a um hospital e o médico do hospital estiver com uma roupa qualquer, azul, verde ou amarelo, você não vai saber identificar quem é o médico ali. Mas se ele estiver vestido de branco com uma bata branca, automaticamente você vai olhar e dizer que aquele ali é o médico ou é a enfermeira. Você não vai pedir uma credencial, você não vai pedir a ele se ele tem uma formatura. Automaticamente pela veste você conhece que ele ali é quem é o médico, quem é a médica, quem é a enfermeira. Mesma forma quando você vai no trânsito, que vê um policial fardado ali no trânsito, parando os carros ali, controlando ali o trânsito, você não vai chegar para ele e perguntar se ele tem alguma formatura, se ele realmente é guarda de trânsito. Somente a farda já está dizendo que ele é um guarda de trânsito. O cristão não é diferente. Então a santidade, ela não deve ser só no modo de comportamento moral, no vestir também. A santidade não é só eu fazer boas obras, fazer doações. A santidade não é eu ser um bom dizimista, um bom ofertante. A santidade, ela abrange tudo isso sobre a nossa vida. Então muitos acham que porque são bons dizimistas, são bons ofertantes, ou faz muitas caridades, faz muitas doações, isso é santidade. A santidade, ela consiste em você ter um caráter da Bíblia Sagrada produzindo na minha vida e na tua vida. Então a sua forma de se comportar, de falar, de agir, fala muito a respeito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E isso virou normal hoje, no meio de muitos cristãos. Mas para quem quer ir morar no céu, não é normal não. Temos que se vestir honestamente. Temos que andar honestamente. Santidade. Glória a Jesus. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Lucas, capítulo 1, versículo 74. Glória a Deus. Isso está falando sobre santidade. O versículo 75 diz: em santidade, né? 74, concede-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, e servíssemos sem temor
em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A santificação, ela fala muito ao nosso respeito. Ser santo é ser separado, é ser diferente. Não é simplesmente conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E se você conhece a palavra de Deus e não pratica, é pior do que o incrédulo. Não é necessário o seu conhecer. Não é o suficiente só conhecer. Não é o suficiente só saber que Deus existe. É preciso temê-lo. É preciso respeitá-lo. É preciso que Ele seja santificado através da minha vida. Louvado seja Deus. O quarto ponto, da qual quero falar também, fala a respeito de viver na unção do Espírito Santo. E isso tem trazido muita confusão nos dias de hoje, dentro das igrejas. As pessoas acham que viver na unção do Espírito Santo, viver uma vida cheia da unção, é viver uma vida de reteté, de ribuliço, derrubando tudo dentro da igreja e virando tudo dentro da igreja. E isso não é unção. Unção é você ser cheio da palavra de Deus. Quando você tem a unção do Espírito, esta unção faz com que você tenha maturidade, faz com que você seja uma pessoa madura na fé, faz com que você tenha o conhecimento das Escrituras para viver uma vida sadia, uma vida de honestidade, uma vida de praticar, deixar com que os frutos do Espírito façam parte da minha vida. Em 1 João, o capítulo de número 2, versículo 20: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Olha aí, você ter a unção do Espírito não é você viver uma vida duvidosa, uma vida em cima do muro, não sabe se aquilo que você está fazendo é certo ou errado. Eu não entendo como é que a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, fala em línguas estranhas, derruba até pessoas dentro da igreja, faz um ribuliço daquele dentro da igreja, mas é uma pessoa cheia de dúvida. É uma pessoa que realmente não tem a unção do Santo Espírito. Porque o batismo com o Espírito Santo, eu creio, eu acredito no falar em outras línguas. Quando o poder de Deus se manifesta, se o mal estiver, ele tem que cair por terra, tem que bater de retirada. Há pessoas que caem também cheias do poder de Deus. Eu creio também nessas coisas, que caem cheias do poder de Deus. Mas tem pessoas, muitas caem, não é cheia do poder de Deus, é cheio de meninice mesmo. Falta maturidade, falta conhecimento, falta estudar as Escrituras. Porque a unção do Santo Espírito, ele faz com que eu tenha conhecimento. O próprio Jesus disse: quando vós estiveres diante dos magistrados, dos imperadores, dos grandões aí, para serem julgados, para serem interrogados, não vos preocupeis com o que haver de falar, porque o Espírito que habita em vós falará por vós. Então esse Espírito, que é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de Deus, é
É o próprio Deus habitando na minha e na tua vida. Temos que ter cuidado para não confundir os desejos, as vontades da carne com a vontade do Espírito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Porque nos confirmou agora para vós em Cristo e nos ungiu é Deus, e também nos selou e nos deu como garantia do Espírito em nosso coração. Então Deus, Ele fez isso. Hebreus capítulo 1, versículo 9: amaste a justiça e odiaste a injustiça, por isso Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então esta unção, ela é acompanhada de frutos. Não adianta você pular, sapatear, rodopiar dentro da igreja, mas se na sua casa você não tem amor para com a sua esposa, a esposa não tem amor para com o marido, não tem amor para com os filhos, não tem uma vida de santidade, uma vida de comportamento, é estourada, qualquer coisinha quer chutar o pau da barraca, isso não é santidade. Santidade, ela tem que ser acompanhada de frutos. Então a unção do Espírito, se você vive na unção do Espírito, esta unção que você tem vai lhe dar autoridade para pregar as Escrituras, para falar da palavra de Deus com ousadia, com determinação, com segurança. A unção do Espírito é isso que causa na minha vida e na tua vida. Ele nos dá segurança, nos dá certeza absoluta de que aquilo que eu estou falando é verídico, é verdadeiro. Não posso confundir unção com movimento. Unção é você ter conhecimento das coisas de Deus, é você ser cheio de Deus. E quando você é cheio de Deus, você transmite para as pessoas a palavra de Deus, a verdade de Deus. Quarto ponto muito importante: viver na unção do Espírito Santo. Quinto ponto: não adianta você ter vigilância, você ter oração, você ter santidade, se não tiver amor, ou pelo menos mostrar santidade. Porque eu acredito que se eu sou santo, se eu tenho santidade, se o santo habita na minha vida, então o amor também é praticado através da minha vida. Eis aí mais um ponto muito importante que nos dá característica de um homem, de uma mulher de Deus cheio da unção e que não tem nada de unção. É quando esta pessoa é uma pessoa amorosa, cheia de amor. E esse amor faz com que nós tenhamos sentimentos de misericórdia para com as pessoas que estão perdidas, sofrendo, sem Deus, sem paz e sem salvação. João, o capítulo 13 e o versículo de número 34: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Amar de boca, amar falando, dizer eu te amo, e às vezes a pessoa não quer dizer que não gosta,
Aí só diz assim, eu não gosto dele não gosto dela. Então esse amor, ele é demonstrado através da minha vida, através de ações. Quando eu detesto a injustiça com aquela pessoa, quando eu repugno isso, quando eu não suporto ver a injustiça para com as pessoas mais fracas, mais humildes, isso é amor. Quando eu desejo o sucesso do irmão, quando eu desejo que o irmão ele tenha progresso na sua vida profissional, quando eu desejo que o meu irmão tenha progresso no seu casamento. Há pessoas que têm amor, mas desejam a separação de outras pessoas. Diz que tem amor, mas deseja que alguém fracassa no trabalho para não ser promovido na empresa. Diz que tem amor, mas tem esse tipo de sentimento, de pensamentos. Que amor é esse? Isso não é amor de Deus. Se eu tenho amor, eu me alegro em ver o sucesso de outras pessoas. Eu me alegro em ver o esposo e a esposa sorrindo, porque eles estão em paz, porque eles estão bem. Eu me alegro em ver um casal andando de mãos dadas, em ver um casal saindo entre família. Isso é amor. Isso é querer o bem. E quando eu tenho condições, quando você tem condições de ajudar, fulano de tal está passando necessidade, mas não vou ajudar não, porque eu não gosto dele. Que amor é esse? A palavra, ela pode ser dura, mas deixa eu te dizer uma coisa. É justamente esse tipo de mensagem que vai te levar para o céu, se você assim receber de bom grado no seu coração. Louvado seja Deus. Levítico 19:18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Levítico 19:18: não te vingarás. Que amor é esse? Quando alguém me faz o mal, eu desejo o pior para ele. Quando alguém se levanta contra mim, eu vou desejar o mal para ele? Não. Eu devo esquecer e viver a minha vida, e viver a minha vida na direção de Deus, na presença de Deus. Não tirás contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. É tão fácil pregar isso em cima dos altares. É tão fácil eu pregar isso para a igreja. Mas Deus não quer somente um amor fingido de palavras. Deus quer que eu seja praticante deste amor. Amar o próximo como a mim mesmo. Existem várias palavras para falarmos e dar uma explicação bem ampla sobre essa palavra, mas quero deixar bem simplificado aqui. Amar o próximo como a mim mesmo é eu querer para ele aquilo que eu quero para mim.
sei se tem explicação melhor do que essa, mas essa é a realidade. É você desejar para outra pessoa aquilo que você gostaria que fosse com você. Isso é amar o próximo. 1 Pedro, ainda falando sobre amor, o capítulo 1 e versículo 22. Purificando, olha aí, a vossa alma, o vosso coração, o vosso entendimento, vossa mente, na obediência. Obediência é o que? A verdade. Que a palavra de Deus é a verdade. E que muitos não querem ouvir. Você vê que muitos dão valor ao louvor, dão valor à adoração, mas quando chega o momento da mensagem, não gosta de ouvir a mensagem. Isso é perigoso. O louvor é bom, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita em meus louvores. Mas a palavra de Deus, a hora da mensagem, não é a hora que um levita está cantando, não é a hora que um cantor está cantando, não, pregando, não. É a hora que o próprio Deus está falando através de um vaso. A realidade. E ele diz: purificando a vossa alma na obediência. 1 Pedro 1 e 22. A verdade, para a caridade fraternal, não com fingimento. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Olha aí. Caridade fraternal, isso é o amor aplicado. É você, quando você se compadece de alguém, e arregaça as mangas para ajudar. Isso é amor de um cristão. Isso é o verdadeiro amor que entra na vida dos seres humanos. Aqueles tipos de amor que deseja o mal, ou que vai matar, ainda usa o nome de Deus. Isso não é amor, não. Isso é a ação do inimigo, usando as palavras erradas para justificar os malefícios dele. Sexto e último ponto: permanecendo fiel. Eita Jesus! Permanecendo fiel em que, pastor? Isso aqui você leva para vários lados. Permanecendo fiel, primeiro de tudo, a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está falando sobre fidelidade. Louvado seja Deus. Quando se leva para a vida eclesiástica, vai falar sobre muitas coisas, vai abranger muitas coisas, que abrange a fidelidade. E o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser fiel a seu esposo. O esposo, ele está viajar, passar 2 dias, 3 dias fora, mas a mulher fiel espera. A esposa também da mesma forma. Então tanto o homem como a mulher deve guardar fidelidade para com a esposa na sua vida conjugal. E isso é quando você vigia, quando você ora, você consegue vencer as tentações, as tribulações, as perseguições. Ser fiel até a morte
é você ser fiel à palavra de Deus, é você ser fiel no muito e também no pouco, que aí já vai levar para o lado de contribuição. E pessoas que só ofertam na casa de Deus, só dá o dízimo quando ele está ganhando bem, quando dá um bom salário, mas quando ele está no aperto, ele não dá, não tem a fé de dar. Então ser fiel no pouco é também ser fiel ganhando um salário, ser fiel ganhando 2 salários. Então a palavra fidelidade também abrange isso. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para abençoar a casa de Deus. Louvado seja Deus. Também vai abranger em você ser fiel. Louvado seja Deus, o seu pastor. Ser fiel ao trabalho, à igreja onde você está se congregando, o ministério onde você está se congregando, você ser fiel nos trabalhos. Eu não entendo às vezes como é que existem membros que se congregam em uma determinada denominação, em uma placa de igreja religiosa, mas ele fala mal do pastor, fala mal do próprio ministério, fala mal dos dirigentes, dos irmãos da própria igreja. Está errado, irmão. Isso não é fruto de fidelidade. E muitas das vezes ainda sai falando para pessoas que nem da igreja que nem crentes são. Então ser fiel é eu manter a minha integridade com a minha liderança eclesiástica. Se eu estou me congregando em uma placa de uma igreja A ou B, não importa a denominação, se essa igreja ela denomina pastor, ou é presbítero, ou é cooperador, ou é bispo, ou é apóstolo, seja lá o que for o nome da liderança, ou é padre ou papa, você deve obediência, você deve respeito, você deve fidelidade. E como é que você vai ser fiel a estas lideranças? Obedecendo aquilo que eles estão ensinando. Mas tem coisa que eles fazem que eu não concordo. Está fazendo o que lá? Se não concorda, então procure uma igreja que pregue realmente a verdade, a veracidade, aquilo que realmente dá para você ser fiel, para você obedecer. Existem pessoas que se congregam na igreja que tem a prática de pregar sobre dízimos e ofertas e é totalmente contra. Por que não vai se congregar numa igreja que prega contra, que não é a favor? Aí muitas das vezes fica dentro da igreja causando contenda, causando divisão, por não entender a doutrina. Correto? Eu não creio, não acredito na doutrina dos dízimos. Então procure uma que não pregue sobre dízimo. Isso é a realidade. Isso é a verdade. Aí muitas das vezes não concorda e está em desobediência com o pastor, com a liderança, e isso vai trazer prejuízo na sua vida, e isso não é permanecer fiel. A fidelidade também ela vai falar a respeito, louvado seja Deus, ao seu patrão. Você trabalha, você tem que ser fiel ao seu patrão, aquela pessoa que lhe paga seu salário. É difícil, mas o cristão, do jeito que ele trabalha na frente do patrão, ele trabalha na ausência do patrão. O cristão verdadeiro é para ser assim. Tanto ele trabalha na ausência como na presença. Trabalhei de chefe já trabalhei de trabalho de bombeiro hidráulico, de construção civil, e aonde eu tenho trabalhado, Deus tem colocado isso em meu coração. Trabalhei alguns tempos na construção civil. O nosso chefe só pegava o nosso pé só no princípio, nos primeiros meses. Depois não pisava mais onde a gente estava, e a gente fazia o serviço. Então isso é fidelidade. Então quando se fala em fidelidade,
vai abranger vida conjugal, vida familiar, vida eclesiástica, governamental, popular, no trabalho, profissional. Tem que entender o que é realmente ser fiel a Deus. Porque se eu não sou fiel às lideranças, pastores, se eu não sou fiel às autoridades eclesiásticas, autoridades governamentais, muitas autoridades, se eu não sou fiel, também não estou sendo fiel a Deus, não. Então temos que ter esta clareza de obediência. Louvado seja Deus, ser fiel. Louvado seja Deus é você fazer dentro da casa de Deus, é fazer as coisas de Deus honestamente, pregar aquilo que é errado. Se a pessoa não gosta ou não, ela vai ter com Deus. Ser fiel é isso, é pregar a verdade. Antigamente os cristãos era conhecido como protestante. Por que era conhecido como protestante? Porque protestava mesmo contra o pecado. Hoje em dia é evangélico, é crente, mudaram o nome, mas os cristãos eram chamados de protestante mesmo, porque os cristãos verdadeiros, ele protesta contra o pecado, contra a mentira, contra a injustiça, tudo aquilo que fere a santidade de Deus. O cristão, ele protesta, ele não concorda, porque o povo estão sofrendo hoje, não é por causa de outra coisa não, é por causa da desobediência da nação, a desobediência do povo, por não acreditar na existência de Deus, por não acreditar que nem tudo é pecado, acha que pecadinho, pecadão, tem coisinha que é besteira, mas Deus leva a sério, Deus leva muito a sério, e por causa disso muitos estão sofrendo, porque estão banalizando, estão fazendo chacota, estão levando as coisas de Deus na brincadeira, a ponto de pegar a Bíblia e jogar no lixo. Substituíram a Bíblia por livros de filosofia, por livros científicos, ou até mesmo por livros escritos por ateus que não concordam com a existência de Deus. Então, o que é que está acontecendo aí hoje, hein? Tem muita gente aí com medo, apavorado. Eu não me assusto não, tenho medo dessas coisas não. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo é de acordo com a palavra de Deus. Que eu tenho até consciência que até aqui o Senhor tem me ajudado, tem aberto a minha mente. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa temente acima de tudo a Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar. Não é só de boca não, é através de ação. Se você é fiel a Deus, então por que vive uma vida de libertinagem, de bebedeira, se veste de como quer, cheio de lascívia, mostrando o seu corpo, mostrando a sua nudez? Deus não quer isso. Deus não concorda com isso. Deus quer que você seja santa, santo, separado, que você conheça verdadeiramente a poderosa palavra dele, que ele tem poder para
te livrar de toda a seta do inimigo, mas para isso eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus. Está guardado debaixo da mão da onipotência de Deus, que está lá em Salmo 91, é você estar em obediência com a palavra dele. Não é simplesmente eu tirar um momento para ir à igreja, aí eu vou para a igreja uma vez por mês, ou então no domingo, e aí eu estou guardado. O templo é apenas um local que foi construído para a igreja em grupo, em um conjunto, adorar a Deus. Mas o templo em si, ele não traz a salvação. O que vai trazer a salvação é o que é pregado dentro do templo, é o que é anunciado dentro do templo, é a mensagem, é a palavra, é o verbo. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, até ouvintes da palavra de Deus, você, quem está nos assistindo esta palavra, chegou a hora de deixar de ser menino, de ser criança e ser adulto para receber e aceitar as verdades de Deus. A verdade, para quem tem muitas feridas, é como aquele remédio que arde, aquele remédio que arde, mas cura. Aquele remédio que amarga, mas cura. Então a verdade é isso. Quando eu permito me alimentar, mesmo amargo, mesmo ardendo, aí sabe o que é que vai acontecer? Deus vai te curar o teu interior. Porque a maior enfermidade que eu vejo hoje, escute aí, essa vem do céu, bem quentinha, vem do céu agora. A maior enfermidade que eu estou vendo no dia de hoje não é o coronavírus não, não é esse Covid-19 não. A maior enfermidade está no espírito, é espiritual. O povo está doente espiritualmente. Que doença é essa? É uma doença que impede das verdades de Deus penetrar no interior da alma. Glória a Deus. Não deixa com que esta enfermidade corrói a tua alma, a tua vida, a ponto de não aceitar a injeção da verdade. Porque é esta injeção que vai fazer grande diferença na tua vida. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Sei que Deus está falando com corações sinceros, com pessoas sinceras, com pessoas que querem mudar. Jesus quer salvar a tua alma antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alguém pensa que vai parar por aqui e a coisa vai ficar pior. E essa maneira de falar não é para você morrer, se matar, não. É para você correr para os pés do Senhor, porque só Ele. Se matar não dá jeito não, tirar sua vida não dá jeito não, se esconder dentro do seu quarto, se isolar, não dá jeito não. Você se esconder da população, do povo, do mundo, com medo de morrer, não vai dar jeito não. O que vai dar jeito é você deixar Jesus entrar na sua vida, fazer morada. Entrega o teu caminho a Ele, entrega a tua vida para Ele enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Glória a Deus. Quero encerrar por aqui nesta mensagem. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida poderosamente. Você que entrou agora, assiste a mensagem toda depois. Eu falei a respeito de 6 pontos principais para aqueles que estão esperando a vinda do Senhor. Ela tem que ser com vigilância,
oração. Louvado seja Deus, com fidelidade, com amor. Glória a Jesus, vivendo na unção do Espírito. Então, quando nós vivemos desta forma, pode ter certeza, quando Jesus vier, não vai te pegar desapercebido. Amém? Quero mandar a paz do Senhor. Louvado seja Deus, irmã Adriana Nascimento, está nos assistindo. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Maria Souza, a paz do Senhor abençoada. A Maria esteve aqui à tarde, louvando a Deus. Louvado seja, fizemos 3 lives hoje, uma pela manhã, outra ao meio-dia e agora à tarde, aqui fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Também a Erivanda da Silva, minha irmã. Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida, amada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cristiano Ernesto, Deus abençoe sua vida, querido. A paz, uma ótima tarde. Glória a Jesus. Muitas pessoas aqui. Marley, também assistindo. A paz do Senhor. Giovanni Camoça. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Temos, louvado seja Deus, várias pessoas aqui já que comentaram e está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero fazer mais uma oração abençoando a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesta hora, apresente aí a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, não tesma, não te pasme. Louvado seja Deus. Se a sua consciência está acusando alguma coisa que está te causando medo, reconcilia-te depressa com o teu Senhor, confessa os teus pecados a Ele, joga toda a ansiedade, toda a preocupação nas mãos do Senhor, e aí você vai ver como a tua vida irá mudar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, nesta hora, meu Deus, eu te apresento mais uma vez a minha vida e a vida de todos que estão nos assistindo a esta live. Pai querido, que esta mensagem seja uma mensagem de cura, de transformação, que venha despertar vidas, meu Pai, através desta palavra. Meu Deus, eu te louvo, ó Pai, por este momento. Eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos que estão compartilhando, ó Pai, que estão comentando, que estão fazendo parte, ó Pai, deste momento de adoração ao Senhor. Meu Deus, eu te apresento, ó Pai, o Brasil, os governantes, os prefeitos, os vereadores. Meu Deus, que o Senhor possa dar sabedoria. Repreende, ó Pai, este vírus, estas doenças que tem se alastrado aí pelo Brasil e pelo mundo, ceifando muitas vidas. Meu Deus, que pessoas venham chegar ao pleno conhecimento da Tua palavra, que pessoas vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Pai amado, é o que te peço por fé, em nome do Teu Filho amado Jesus.